Salve, salve, Luiz Paulo na área aqui, direto dos estúdios Sales Club. Estou aqui tocando mais um Donos da Venda, ou Donos das Vendas. Estou aprendendo. Muito bem, eu estou aqui em São Paulo e vocês sabem que esse é o canal do Sales Club, onde a gente troca ideias sobre vendas. Falamos também com empresários e empresárias sobre o mundo dos negócios, naquele modelo, tomar um cafezinho junto, 30 minutos, ouvindo sobre negócio e aprimorando os nossos repertórios para a gente encarar o mundo. E hoje eu estou com um convidado muito especial. O cara é empreendedor, o cara é viajado, estudou fora do Brasil, sabe tudo sobre inteligência artificial, tecnologia, marketing e muito mais. O cara é uma fera. Senhoras e senhores, deem as boas-vindas aqui ao nosso grande amigo Ramon da Pareto. Tudo bem? Tudo bem, obrigado por esse elogio aí no início. Tudo em paz? Bom, eu falei, você mora em que lugar do Brasil? Bom, atualmente eu moro em Búzios, região dos Lagos. Que coisa boa. Mas o cara mora em Búzios, mas conversando... Eu juro que eu trabalho. Mas ele conversou comigo, não, mas ontem eu estava na Google, outro dia eu estava em outro lugar. Eu falei, cara, o cara é fera, bicho. Me conta uma coisa. Quem que é a Pareto, cara? Bom, a Pareto é uma empresa de tecnologia com foco 100% em IA generativa. A gente lançou a Pareto em 2013. São 11 anos de empresa. Eu até brinco nesse mais ser startup, né? Porque já não é tão novinho assim. Mas então a gente começou em 2013 e de lá para cá viemos trabalhando muito com inteligência artificial e agora um foco bem maior em IA generativa por motivos óbvios. Né? Não tão óbvio, Eu vou precisar descer um pouco. Cara, faz um rápido para qual que é a diferença de inteligência artificial e inteligência artificial generativa? Por que esse sobrenome traz? É um primo mais inteligente da própria inteligência artificial? O que é isso? Cara, ótima pergunta, porque muita gente confunde, né, o que a gente pode chamar de IA tradicional da IA generativa. Então, claro que a IA generativa está dentro, né, de uma série de conceitos ali do qual a inteligência artificial abrange, né? Então, imagina a IA como um grande tema, né? Tá e bom. dentro disso tem machine learning, deep learning, redes neurais, uma série de, Rapaz, você tá me bugando segmentações. Mas o que importa saber é que a IA generativa é um pedaço disso. Tá bom. Né? E que todo esse potencial e destravou, né? Muitas coisas boas aí para as empresas, que é o nosso foco, né? No mundo corporativo. E o funcionamento é bem diferente, né? Então tornou muito mais acessível agora a IA generativa, né? Para todo mundo. Lembrando que a acessibilidade tem a ver com o avanço da tecnologia, mas também muitas vezes o preço mais baixo dos processamentos. Isso tornou possível a empresas de menores portes ou então acessar com mais quantidade tudo isso. E no fim das contas é sobre produtividade e não substituição, né? E aí, uma coisa que eu ia te perguntar, mas sempre foi assim? Porque a IA é tão novo pra gente. Você falou, pô, eu venho lá de 2013 no mercado, foi sempre assim com IA? Então, a IA, o que a gente chama de IA tradicional, por exemplo, a gente fazia muito projeto de machine learning, de automação de processos, né, desde dessa época. E o problema, o grande desafio, que era muito custoso, né, desenvolver tudo isso. Então, ficava muito preso no time de tecnologia, né, era um projeto que tinha que ter um escopo definido. Você precisava entender exatamente o que você queria, como era o processo, o que você queria de entrada, de saída. O projeto de escopar, o escopo era muito mais intenso e a construção era muito mais demorada e morosa. Exato. E agora, com esse boom da IA generativa, até a implementação dos projetos de IA tradicional se tornaram muito mais fáceis. Né? Então, o custo de implementação muito mais barato, às vezes até sem necessidade de implementação, né? Por conta de tudo que a IA generativa já consegue fazer. Então, assim, o que a gente via como desafio para vender até mais a Pareto no mercado era justamente essa necessidade do cliente entender bem o que ele queria, automatizar, entender os gargalos. Estava muito mais distante
não tão óbvio quanto agora, como as empresas podem se valer da Pareto. Exato. E assim, acho que uma boa comparação é, antigamente, né, não que isso tenha perdido o valor, né, mas até então, até antes desse boom da IA generativa, a gente focava muito em projetos, né? Vamos desenvolver um projeto desse para a empresa para resolver tal dor. Tá bom? Agora, com a IA generativa, é o que a gente gosta de dizer que é problem-based, né? Ou seja, é baseado em pequenos problemas do dia a dia que você pode usar essa grande gênia, né? Que no caso pode ser a Tez AI ou outras IA generativas, para te ajudar em pequenos desafios do dia a dia. Então é muito mais fácil, né? Você não precisa pensar em um projeto para a empresa. Na verdade, é o problema da pessoa. Então é IA para a pessoa, não mais uma IA para a empresa. Sabe? Acho que essa é a grande mudança. Se tornou uma ferramenta para o dia a dia do profissional, né? E aí a gente pega a história e todo o expertise de vocês. O modelo da Pareto é de solução com tecnologia. É um blend, uma mistura entre os dois que traz soluções. E não somente para uma área. Para várias áreas, por exemplo, você consegue trazer. É uma coleção de soluções e tecnologias para as empresas. Que tipo de cliente você atende? Ótimo. Bom, a gente tem clientes de tudo quanto é indústria, né? Mas a gente atende muito cliente de educação, da área de varejo, B2B, né? Então, venda de serviços e software. Tem indústrias, né? Fabricantes mesmo também. Tem muitas verticais. E nesse ponto que você falou, desse blend, justamente isso. Como a IA generativa ela permite nessa implementação mais fácil, a gente conseguiu extrapolar para vários departamentos também. Então, mesmo caso de uso, a mesma ferramenta, né, o desenho da automação que resolve uma dor para vendas, resolve para marketing, para RH, né, para pós-venda, para vários departamentos. E essa camada de serviço, né, como você falou que a gente combina com software, é interessante porque vem aquela história do engenheiro de prompt, né? Isso... O que é prompt? Como engenheiro de prompt, desculpa. Não, então, prompt é aquele comando que você dá para a IA generativa para ela te devolver uma resposta, né? Então, é uma pergunta, né? Um texto ali que você manda para ela e ela vai te devolver, né? Como texto também, ó, dependendo da IA, vai te devolver como uma imagem, né? Um áudio. É um comando. É um comando. E por isso que a gente personifica, no caso, a personificação da Pareto é a Tess. Exatamente. Então, Tess, e aí você pode chamar outros nomes, conhecidos comuns, né? A gente pode Alexa, Google, tal, a gente consegue ter uma conversação, né? E nesse comando a gente obtém resposta. Posso dizer então que vocês hoje atendem muitos problemas. Me tragam um problema que a gente tem maneiras de criar soluções por meio de IA generativa com uma assembling aí de pessoas e serviços. Exato. E eu gostei da comparação que você fez com a Alexa, por exemplo, porque isso, em 2016, né, a gente lançou a Tess como nesse boom de assistentes pessoais, né? Sim. Que é a Alexa, ou a Siri da Apple, etc. A gente lançou a Tess como assistente profissional. E você vê hoje que é muito falado isso, né? A IA generativa não é realmente para substituir, é para dar assistência ao profissional ali. Então, a Tess é essa assistente profissional. E eu não sei se isso combina comigo, que eu sou mais velho que você, né? Mas eu assisti muitas séries nos anos 80, 90, e Tess, pra mim, toda pessoa que nasce com o nome de Tess nasceu com cara de assistente pessoal de um seriado americano, entendeu? Tess, please, né? É uma coisa bem engraçada, achei bem interessante. E aí, como você falou, vocês fazem soluções, não só para marketing, mas tem também uma história de aprendizado onde vocês atenderam e muitas organizações nessa primeira fase, naquele em 2013, para marketing, para vendas. Vocês apoiavam muito, não sei se ainda continuam apoiando, a questão de tráfego pago e soluções para aquisição de clientes e converter esses prospects e suspects, onde eu tenho inteligência para fazer de maneira mais assertiva, transformá-los em clientes. Vocês ainda apoiam isso? Claro. Então, com a capacidade, né, da IA generativa com a tradicional, enfim, a gente sempre trabalhou muito com esses problemas da área de marketing e vendas,
né, para ajudar a melhorar essa máquina de venda, a máquina de aquisição, reduzir CAC, né, o custo de aquisição do cliente, trazer mais Ouvir lead. música. Oi? Redução de CAC. Não, pô, isso é Ah, música para os meus ouvidos. Desculpa. Então vocês ajudam com redução de CAC, com eficiência. Mas pode continuar, por favor. De reduzir, né, o custo por lead qualificado. A gente sabe que, né, é muito melhor o lead qualificado mais barato, né, do que o lead apenas, né? Pois Tem é. esse dilema ali, que às vezes até briga entre marketing e vendas, né? Cara, tô gerando muito lead, mas o lead tá horrível. Não adianta. No prático, não adianta eu gerar um bando de contatos se a eficiência para transformar esses contatos em clientes pagantes é baixa. Às vezes é melhor eu ter um custo um pouco maior por lead se eu tiver uma eficiência maior em transformá-los em clientes. Exatamente. E dependendo até do aprofundamento, você pode descer na ponta ali de receita, de MRR, né? O de margem de contribuição e otimizar por aquilo, nem olhar às vezes por lead qualificado, né? Mas então, aí nessa linha, a gente, como a gente vinha trabalhando muito com esse desafio de marketing e vendas, agora com essas novas tecnologias, a gente consegue destravar ainda mais a solução de outros problemas, né? Que ficava complexo de a gente resolver tudo. E dar o poder para o próprio líder, ou liderado, ou vendedor, usar a IA para resolver seus próprios problemas. Então, quer dizer, melhorar hoje a taxa de conversão. a caixa de ferramentas, para quem já fazia isso com a Pareto antes, ela se torna uma caixa de ferramentas muito maior. Eu tenho mais peças, eu tenho mais formatos para continuar chegando ao resultado obtido. E isso se tornou tão eficiente que ele extrapola agora para outras áreas e outros problemas a serem resolvidos nas organizações. Exato. E para mim a grande mudança também é que, até comentei ontem com um cliente nosso há mais de 5 anos da área de turismo e tal, e ele falou, não, eu adoro a automação, essa automação XYZ da Pareto. O que a gente quer transformar agora com a tese, né, é não ter mais, por exemplo, a automação da Pareto me ajudando aqui, mas é a automação do Luiz, a automação do vendedor. O pertencimento. É a automação dele. Não, e se a gente olhar... É a IA dele, né? E quando você olha isso, você dá o empoderamento para a sua rede de usuários, para que eles transformem a Pareto exatamente ao que ele precisa, e não necessariamente a Pareto é igual para todos. Porque os problemas são diferentes, a maneira é diferente. O importante é chegar à solução. Exato. Isso me lembra a parte da base de conhecimento, né? A IA, um evento que a gente fez agora com o Google é sempre bom nas frases, tem umas frases marqueteiras, assim, bonitas, né? Então ele fala, a IA é tão boa quanto os dados que você fornece a ela. Né? Então, isso é chave. Porque a pessoa fala, não, o GPT, o Gemini, o Claude, o IA não me dá um resultado tão bom. Muito por conta do comando, do prompt, que talvez não tenha sido bem feito. Então, tem que aprender a fazer um bom prompt, mas também a base de conhecimento. Então, eu tenho certeza que Sales Club, né, a quantidade de material que vocês têm sobre vendas, se jogar aquilo para IA, vai dar um resultado. Se eu simplesmente mandar um comando e pedir sugestões para melhorar minha máquina de vendas, vai dar um resultado pífio. Agora nós vamos... Essa frase que você falou dá espaço para a gente conversar umas 3 horas. Mas vou refrasear aquilo que nós começamos lá atrás, a começar pelos dados. Né? Todo mundo quer gelo, poucos estão dispostos a encher as forminhas. Gostei dessa. Né? E o que isso traz para a gente? Todo projeto desejável de inteligência artificial, de machine learning, tudo isso que o pessoal fala, quantas coisas incríveis podem acontecer, elas só serão incríveis se a gente abastecê-la em primeiro lugar de dados para aprendizagem. Senão o universo que as soluções de inteligência artificial terão são apenas os dados do mundo. Então, assim, quanto mais dados organizados, estruturados, você trouxer para dentro da ferramenta ou da solução, melhor será o resultado. Outra coisa importante há muitos anos a gente fala nas escolas, é conhecido que as perguntas muitas vezes determinam melhor o mundo e o ambiente do que as respostas dadas. E quando a gente fala de prompt,
Um comando bem executado traz respostas mais próximas e mais fidedignas ao que se deseja. Então, acho que esses são 2 pontos. Você trouxe assim, eu achei brilhante sobre a questão dos dados e sobre a questão do prompt. Você acha que o brasileiro em geral, e aí você é um cara viajado, você é um cara conhece bastante coisa, e não estamos sendo pejorativos, tá? Nós estamos só olhando o quanto talvez precisamos melhorar. Você acha que o brasileiro é bom de fazer pergunta? Ele é bom de prompt? Olha, eu não sei se o comparativo do brasileiro com o resto do mundo, mas o que a gente vê, né, e como a gente tem uma base histórica, né, de prompts que os usuários usam e tal, que vê que a gente precisa melhorar mesmo na forma de perguntar. Eu acho que isso até ajudaria demais. Acho não, né? Com certeza ajuda demais os líderes aprenderem a delegar melhor, né? Porque isso interfere no nosso dia a dia. Exatamente. É que isso se torna muito mais evidente dentro de um prompt, mas isso é reflexo de um histórico. Exato. Cara, eu não vou negar, né? Eu já deleguei tarefas para, né, pessoas lá do meu time que eu não tive o resultado esperado porque eu deleguei mal, né? Ou seja, eu expliquei, não expliquei tão bem o que eu gostaria como resultado. Porque, ou seja, faltou dar contexto, faltou, né, explicar o objetivo, às vezes, daquilo. Então, quando você traz, cara, ó, atue como... São os segredos de prompt, assim, né, de comando para ter um resultado melhor. Esse é o momento hack, vai. Vamos lá, momento hack dos donos das vendas. Tem frameworks para isso, né? Mas o simples cara, você quer que ela atue como o quê? A IA, ela tem um conhecimento geral, né? Então, você quer que ela atue como um especialista em treinamento de vendas, atue como um líder de SDR ou de closer, né? Ou como um diretor de vendas, quer que ela atue com qual papel? Aí beleza, aí você dá um papel para ela, dá um objetivo, né? Você explica bem o que você quer, as métricas que você quer considerar, né? O que você quer, o que você espera com aquele resultado. Ou seja, você explica bem o que você quer, nada diferente do que a gente deveria estar fazendo antes da IA generativa, né? Mas quando a gente não traz, por exemplo, contexto, quando a gente fala, eu espero que você se porte ou tenha a perspectiva desse profissional ou dessa condição, já melhora muito. Já melhora muito. E aí, então, quando você explica assim, que não é nada complexo, aí eu tô falando, é como a gente deveria estar explicando para um estagiário, para um líder, um liderado, o que a gente quer de verdade, né? Então, quando você vê... E é legal, porque eu acho que quando você... Isso é um tapa de luva, assim, no líder, né? Que quando ele faz o prompt ali e não tem resultado, ele percebe por que o resultado veio ruim. Caramba, verdade, esqueci de falar, explicar tal coisa. Então, aquilo é uma reflexão até para ele. Olha, caramba, porque eu tô falando porque eu já refleti assim. Caramba, então, realmente foi por isso que quando eu pedi para uma pessoa, para um ser humano, também não veio da maneira que eu esperava. Então, a IA me ajudou muito. É apenas uma variação aprender do dia a dia. Por isso que a gente fala muitas vezes que a comunicação, chave das relações empresariais, muitas vezes é a chave do problema, porque a gente se comunica mal. Exato. Né? Talvez os prompts nos façam melhores comunicadores, quem sabe, né? Exatamente. Agora vamos falar do empresário e da empresa, cara. Eu queria voltar uns tempos na história. Como a gente falou sobre mudança, todos nós que temos uma missão, seja com a nossa carreira, seja com um CNPJ que criamos ou gerimos, seja com uma equipe, a gente tem missões e nem sempre elas são eternas. E quando a gente tem que fazer uma mudança, é sempre doloroso. O Rafa, nosso sócio, ele fala que é um mixed feelings. Eu tenho aquela... entre o entusiasmo do novo e a dor do parto, ou de matar alguma coisa, ou de mudar. Quando é que foi a grande virada? Porque você falou assim, nós sempre falamos sobre eficiência, nós sempre trabalhamos sobre soluções, mas quando que foi a grande virada para o momento atual da Pareto? Sendo que você falou, Luiz, day ones, já tenho uns 10. Quando que foi o momento da grande virada e como foi? Me fala do problema e depois o que gerou a virada. Tá, então, a gente no iniciozinho da Pareto, né, como eu falei, a gente é bootstrap, ou seja, não tem nenhum fundo por trás, nem investidor, nem nada. Então, a gente começou do zero. Raça, coragem e vontade. Exato. E do zero mesmo, zero dinheiro, só tempo nosso. Só tutano e massa cinzenta.
Exato. E então, mas isso é legal, né? Porque como a gente começou, teve que vender para depois entregar, a parte boa é que a gente nunca teve, né, essa necessidade de break-even e Sim. etc. A gente já saiu lucrando desde do primeiro mês, né? Que vendeu o primeiro cliente ali e foi. Então, assim, lá atrás a gente tinha esse dilema de... A gente já entendia que a gente precisava se diferenciar do mercado, né? No que a gente estava fazendo. Foi aí que a gente começou a implementar IA para esses processos de marketing digital. Que a gente falou, cara, não dá para a gente ser mais uma empresa de serviço, ou, né? Tem que fazer alguma coisa diferente e já pensando um pouco em escala. Porque a gente vendia, eu e o Ricardo, a gente vendia e atendia. Né? Atendia e vendia, a gente ficava rotacionando ali. Então, quando a gente foi atendendo mais cliente, falou, cara, aí temos que automatizar processos aqui para conseguir atender mais clientes. E aí a gente foi fazendo assim. E aí a gente teve algumas viradas que a gente falou, cara, tinha uma linha de serviço que a gente prestava que a gente não queria mais e que representava 90% da receita. Então a gente falou, vamos desligar essa linha de serviço. Então a gente foi para zero de um mês para o outro. E aí a gente tem gente que está, né, funcionários que estão com a gente até hoje, agora são sócios, porque toparam correr esse risco. Então até brinco que eles são, né, cofundadores com a gente praticamente, porque estão aí há muitos anos e toparam correr esse risco na época, né? E então a gente já teve uma virada muito grande. Quer dizer, botou fogo em 90% do barco. Vamos ficar com o bote e põe fogo no barco. Exatamente. E aí, isso aí. E aí a gente, aí foi crescendo, né? Trazendo inovação. A gente tinha que se preocupar muito em como a gente ia inovar. Quando você está falando de tecnologia, a gente é parceiro do Google, parceiro da Meta, muito próximo dessas empresas, mas ao mesmo tempo elas são empresas de tecnologia e estão evoluindo. Se a gente não evolui junto, na linha que elas estão evoluindo, ainda mais a gente falando de marketing digital, a gente pode ser engolido por alguma inovação que elas tragam. Então a gente está sempre preocupando também, cara, que inovação a gente pode trazer que se protege em relação a esses movimentos do mercado. E aí vem, né? Você vê, pode vir de tudo, igual veio um chat GPT da vida varrendo, né? E fazendo muito barulho no mercado. Então, aí a gente tem esse desafio como empresa de tecnologia enorme, né? Esse cuidado de como a gente vai desenvolver uma tecnologia. Então tem que conhecer muito bem do mercado, muito bem dos problemas das empresas, né? Entender a fundo mesmo com os donos, com o time ali operacional para resolver dores de verdade, né? Essa sempre foi a nossa preocupação. E aí, ao longo do tempo, a gente foi tendo que se reposicionar, né, estrategicamente. Entendendo o que a gente queria ser lá na frente. E aí hoje, né, acho que a pivotada, vamos botar assim... Uou. Inteligência artificial mexeu com a gente. E hoje... E hoje a gente, né, faz pouco mais de um ano que a gente fez uma mudança estratégica muito relevante. Qual foi? A gente abriu mão de produtos que a gente tinha, que vendiam muito bem para o mercado. Foi parecido, eu lembrei... De novo. Vendia muito bem no mercado e tinha uma representatividade boa para focar no que é a Tese AI hoje, com toda essa IA generativa embarcada. A gente pode dizer que isso também é uma evolução, porque assim, você falou, nós somos bootstrap, nós temos até um modelo de sermos, de testar coisas novas, inovar, e ao longo do tempo você tem até de uma maneira bastante rústica, o tradicional, um PDCA, Plan, Do, e aí você faz, eu fiz uma avaliação, cara, não é bem isso, volta para trás e vamos em frente. Você acha que não é natural também essas mudanças de testar muitas coisas, abandonar e ficar com o que é bom? Se a gente pensar em growth, é mais ou menos isso também, né? Eu testo muitas coisas, vejo que funciona, fecha de novo, vai nesse, mesmo que ele esteja pequeno, fecha e vai nesse. Exato, e né, envolve ali o que a gente trabalha, a metodologia ágil, esses frameworks de gestão também, que permitem a gente... a gente não tem outro jeito, né? Então, agora, a gente tem que testar pequeno, testar rápido e mudar rápido. E não ter medo da mudança. Exatamente. Agora, tudo isso que você está me contando é muito bonito, muito elegante, cabe num livro. Me fala do desafio. Qual é a porrada, qual é a dor de queimar um barco 90% do que você fazia e assumir 10% no dia seguinte? É cliente, é colaborador, grana, viver com incerteza. Qual foi a
dor daquele momento que você viveu e como você superou isso? Então, é claro que, assim, quando a gente decide abrir mão dessa receita em prol de uma potencial receita futura, né? Tá bom? Não sabe se virar. Só se der certo. E a gente sabe que o risco é alto. Então, a dor que a gente, né, lembra desse momento e de um ano para cá também, a dor que fica, cara, é porque a gente tem uma preocupação genuína com a galera que tá lá na Pareto, né? Nós somos mais de 150 pessoas hoje. Cacilda, Então é bastante gente e eu fui aprendendo isso ao longo da nossa trajetória ali como empreendedor, né? O Rica, meu sócio, que é o CEO, ele sempre foi muito preocupado com pessoas, com a parte de cultura. Então, graças a Deus, ele sempre foi preocupado com isso no início, porque eu não era tanto, sendo bem honesto. Eu era mais aquele engenheiro, né? Aquela de produto, achava que o produto, né, resolvia tudo. E fui aprendendo a me preocupar com gente, gestão de pessoas e tudo mais. Então, quando você se preocupa genuinamente, você, cara, quer saber do futuro delas também, né? Sim. Então, ali, na prática, a gente tem famílias por trás, a gente sustenta, né, ajuda a sustentar muitas famílias. E isso, quando você, eu falei, de coração se preocupa com isso, é a maior preocupação, sem dúvida, que a gente tinha. Cara, que se isso aqui der ruim, a gente pode... Não é só pra mim. Não é só pra mim. É que nem quando a gente casa, você tem filhos, não? Não, ainda não. É que nem quando você casa, tem filhos, a decisão minha afeta outras pessoas. Exato. Sozinho, você dá all-in direto. Se der ruim, eu bato no peito, né? Exato. Mas quando tem outras pessoas... Você acha, então, que as dores e os desafios fizeram você um empresário, um fundador mais preocupado com as pessoas? Te evoluiu no sentido de humanização, cara? Sim, mais humanizada, acho que essa é a palavra mesmo. É muito voltado para tecnologia, cabeça de engenheiro mesmo, racional. Com IA, né? A gente ter esse olhar mais humanizado. Que até, linkando isso com a proposta, né? Com esse boom todo essa revolução toda de IA generativa, você vê que o segredo para o profissional é ele trabalhar essa parte mais humana que a IA não vai substituir, né? Então, não adianta, por exemplo, aí nesses momentos, né? O que a gente... outras dores também que eu senti nesses momentos. Caramba, é autorreflexão também de saber se eu preparei bem essas pessoas para esse momento que virá, né? Que, cara, de muita mudança, a pessoa tem que estar comprada, tem que estar... Se ela tiver... Aí eu fico pensando, cara, se ela tiver melhor treinada, ela vai aguentar melhor essa mudança. Então, e fui eu que treinei essas pessoas até chegar naquele ponto de virada. Então, se eu não treinei bem, talvez ela não vá bem por culpa minha. Porque eu não treinei, não preparei ela para estar pronta para esse momento. Eu acho que assim, isso gera uma questão de accountability, né? Exato. De responsabilidade. Na esteira de execução muito importante. A gente não fica alheio, a gente terceiriza menos nessa questão. Exato. Né, e aí a gente traz a galera para perto, né? Faz um one-on-one, explica, a gente é muito transparente na mudança, porque é claro que tem gente que tem mais dificuldade com mudança, mas a gente não tem outro caminho, a gente precisa estar mudando pra caramba o tempo inteiro para melhor. E se está mudando é porque a gente acredita que é para melhor. Então a gente explica isso pra galera que tá na linha de frente, porque eles também têm que comprar isso, né? Se eles só seguirem, não, falou pra fazer e vai fazer, já era, né? Não vai seguir ali. No-brainer ali, né? Então a gente explica e traz a galera pra junto, né? Pra ser participante, inclusive, da história. Agora nós falamos da tempestade. E sempre vem a bonança depois da tempestade. O que é essa mudança? Pra onde levou a Pareto essa mudança? Quais foram o frescor dos bons ares ou os novos negócios? Você pode dar uma tangibilizada para gente? Que coisas novas trouxe essa mudança para Pareto e que momento vocês estão agora? Ótimo. Então, eu vejo 3 frentes assim que a gente já entendeu que é o caminho. Aprendemos, né? Não sabíamos no início, fomos aprendendo e vimos que tá dando muito certo. A primeira é a aposta nessa plataforma mais generalista para todas as áreas, como ferramenta para a empresa, né? Não para resolver um projeto, uma dor específica, para ajudar cada colaborador. E aí a transformação em IA generativa que tem que acontecer nas empresas, ela vem de baixo para cima. Cada colaborador usando a sua IA, a
produtividade, a receita vai aumentar. É aquela história, eu até brinco, pô, qual é o ROI do seu CRM? Eu duvido que a pessoa saiba. É difícil demais calcular. Tem algumas ferramentas que, logicamente, você tem que ter. Se você não. Você sabe que tem que ter o dado consolidado, sabe que tem que ter todo mundo se conectando, comunicando em um único ambiente. A mesma coisa para a IA generativa, não tem dúvida que ela vai gerar valor. Então tem que ter. E aí, beleza. Então a gente apostou nisso e está vendo que a IA, né, atrás da IA está proliferando em vários departamentos das empresas. A segunda frente, educação. A gente viu a necessidade da gente também ensinar com o que a gente sabe. Então, de forma prática, de forma didática, com casos de uso tangíveis e mostrando o valor que aquilo gera para a operação. Então, essa frente educacional fez a gente reduzir muito CAC. Né, se a gente olhar lá para trás, a gente utilizava muito a maneira do inbound marketing, de eu trazer a realidade para as pessoas por um problema que ou elas sabiam que tinham um problema e não sabiam onde estava a solução, ou então nem sabiam que tinha um problema. E a verdade é que a educação tem agora formatos diferentes de trazer melhor consciência para as pessoas, né? E aí vocês hoje têm a educação como um vetor, um motor de trazer novos clientes com um CAC mais baixo. Exato. E além disso, então a educação é para realmente a gente contribuir. Tem boa parte desse curso, né, de IA generativa para empresas que é gratuito, por exemplo. Então a gente quer realmente ensinar. E claro, a pessoa pode dali contratar outra plataforma de IA generativa e usar ou a nossa, né? A gente é agnóstico ali, mas é óbvio que nos casos de uso a gente vai usar até. Você não vai usar, puxa, né? claro. Também é demais, né? Até porque cria conexão. Exato. A gente lá atrás tinha aquela relação muito forte com o professor ou com a professora, porque elas nos dava acesso a novos mundos, abriam portas, né? Então, o fato da Pareto trazer a educação, aproximar o mundo da inteligência artificial a mercados tradicionais, gera uma conexão e oportunidade. Não, cara, quero conversar com a Tess primeiro, depois eu converso com os outros. Exato. E a terceira frente é essa camada de serviço nova, né? Ou seja, a gente oferece serviço de IA, né? E de engenharia de prompts e tudo mais para as empresas. Então, vamos implementar esse serviço de IA, vai ser para a área de marketing, para a área de vendas, ou para a área de RH, financeiro e por aí vai. Então, esse serviço, ele embarca agora, por exemplo, vamos pegar o exemplo de marketing, ou até melhor, o de vendas, né? Tá bom, donos das vendas. Então, o exemplo de vendas. A gente precisa melhorar a máquina de vendas e trazer mais receita, um CAC menor, etc. Então, a gente precisa botar a IA junto com o especialista em vendas. Então, o que a gente traz? O serviço de engenharia de prompt, por exemplo, ele é uma habilidade, né? Ele não é um novo cargo. Ele é uma habilidade que um especialista em vendas, um especialista em marketing tem que ter. Então, ou é uma nova skill, uma nova feature. Eu tunei o processo para ficar melhor ainda. Exato. Até no conceito em inglês a gente chama de upskilling, né? Ou seja, uma habilidade para melhorar a atribuição, a atividade que a pessoa já tem que fazer no dia a dia dela. Então, por que eu estou falando isso? Porque na camada de serviço, a gente oferece o serviço de marketing, de vendas, por exemplo, implementando IA generativa naquele departamento. Para a gente implementar bem, tem que ter um especialista junto. Então, tem um especialista do cliente, um especialista da Pareto em marketing digital, em vendas, para a área que a gente for implementar. Então, ele sabe do processo daquela área, ele sabe das dores daquela área, e aí vai conseguir botar IA que resolve aquela dor. Cara, isso que você está falando é muito importante, porque quando a gente fala IA, a nível de usuário comum, vamos falar assim, eu sou Luiz Paulo CPF, eu vou na internet e eu pego lá, acho que o nome mais conhecido é ou o Gemini ou a própria ChatGPT, que foram os mais populares naquele momento, e eu começo a usar para coisas básicas. Mas a gente percebe a importância de duas figuras nesse caso, que você... Eu estou até refraseando para a gente assentar bem o tema. Primeiro, não se substitui a mente humana e o humano na operação. Mas quando eu tenho a tecnologia associada a alguém que pensa tecnologia e alguém que está vivendo o problema, essa tríade traz soluções inimagináveis e muito maiores se for somente
o software ou a ferramenta, né? Exato, muito mais precisas para aquela dor daquela empresa. Porque isso, a IA generativa permite alta personalização, né? Então, é isso que vai resolver a dor da empresa, é personalizar os dados dela, com as dores dela, A com o regra de processo negócio, dela. olha, o meu jeito, sim, vamos fazer isso, mas olha, o meu jeito de ser tem esses boundaries, essa limitação de coisa que não pode fugir disso. Isso aqui é um bom exemplo. E vamos olhando todos os outros para ver se a gente consegue soluções melhores. E vamos olhar também o passado. Quando você tem esses seres humanos fazendo essa intersecção entre tudo isso, o resultado fica incrível. Exato. E aí, nessa questão que você falou depois da tempestade, né, a bonança, a gente ficou muito feliz com essa terceira frente, porque esses serviços são prestados por escritórios de IA. Então, é parecido com o modelo de franquia. Então, hoje a gente tem mais de 20 escritórios pelo Brasil, que aí estão ficando até regionais, né? Então, a nossa ideia é expandir até para pequenas cidades no Brasil, para ficar próximo do cliente, para ficar próximo daquela região que tem uma indústria específica, que tem uma economia específica, né? Então, sei lá, no sul tem polo têxtil lá, então um escritório que a gente chama de Pareto Plus instalado naquela região, outro instalado no interior de São Paulo, no interior do Rio. Então, a gente já está com essas dezenas de escritórios, e como a gente fez nesse modelo de franquia, né, e permitiu ter donos de escritórios, né? Então a gente começou, esses escritórios são empreendedores que começaram com toda a força da marca, da Pareto, todo o nosso conhecimento, a nossa tecnologia. Então eles já começaram vendendo rápido, tendo os primeiros clientes, que eu lembro da dor que até conseguir os primeiros clientes. Acessar o mercado todo. Exato. Brasil continental é complicado, o assunto é novo. Então você imagina começar um escritório já com todo o treinamento ali, com todo o playbook, tudo que você precisa fazer, e já ter os primeiros clientes. Cara, e isso eu falei, quem dera, talvez eu nem empreendesse se eu tivesse uma Pareto Plus naquela época. E se você quiser, já existe uma TES perto de você, na sua cidade. Existem os escritórios regionais da Pareto, ó. E o bom, cara, é que realmente a gente viu essa galera que trabalhava na matriz, né, atendendo esses clientes. Agora, como eles são empreendedores, são donos do seu próprio negócio, estão crescendo cada vez mais e ganhando mais dinheiro. Estão crescendo como empreendedores, sendo muito mais bem-sucedidos. Então, a gente conseguiu escalar a camada de serviço, então criar esses especialistas. A ideia até, o que eu imagino no longo prazo, é a gente ter escritórios, às vezes, especializados em determinados nichos. Ou segmentos, ou indústrias, porque ali é aquela história, né? Quanto identificar os mercados, identificar as dores e atender de forma coletiva gera um resultado positivo para as organizações, né? Exato. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, a gente está aqui caminhando. Se você pudesse conversar com a Ramon em 2013, o que você teria feito diferente como empresário? Essas perguntas são difíceis, né? Ou que você fala, continue fazendo isso que deu certo. Sim. Não, acho que tem as duas coisas, né? Acho que a primeira coisa, como eu falei, eu demorei para entender a importância da cultura da gestão de pessoas ali. Então, assim, cuidar mesmo. Porque isso no início não é óbvio. Porque pensa só, no início não tem ninguém, você não tem funcionário nenhum. Só você e seu sócio. Eu. No caso, o sócio, ainda bem que tinha esse sócio no início, que ajuda demais, né, ter um bom sócio. E algo que é dificílimo de encontrar, né? Mas então, assim, mas eu e ele. Então, quando você não tem gente, é difícil você entender a preocupação que você tem que ter com aquela gente. Então, essa variável, ela não é tão relevante para as entregas que precisam acontecer. Então, quando você começa a ter muita gente, fala, caramba, agora eu entendi a importância. Então, se você começa desde o iniciozinho, a gente contrata hoje as pessoas pelo perfil, né? Pela parte humana. Parte técnica a gente treina. Tá bom. Assim, em IA generativa, não precisa saber nada. A gente treina. Então, as skills, né? Ali, as habilidades técnicas, a gente resolve rápido. A questão é a parte humana, né? Então, os valores da pessoa. Então, isso aí, cara, se para cada indivíduo que a gente trouxesse para Pareto, né? A gente tivesse cada vez melhor nisso. Exato primeiro momento. Exato primeiro momento, exato. Então, assim,
ali eu teria focado desde o início muito mais nisso, né? E você vê grandes empresários falando, cara, não sei se eu não me engano, se é o CEO do Google, até pouco tempo, até hoje, entrevista muita gente, quase todo mundo, né? Que entra na empresa. Então você vê, é priorização. Então é Sim. priorizar isso. E a parte boa, que eu acho que é uma coisa que vem natural ali da minha história de vida e tal, é conseguir comprar essas grandes mudanças, né? Querer mudar, eu gosto da mudança, na verdade. Então, isso é muito Não bom abra para mão empreender. de ser inovador, É gostar mesmo disso. Não é zero preocupação quando tem que mudar. Cara, até sinto aquele calorzinho no coração aí. Opa, Caraca, tem isso coisa é bom. nova vindo aí. Isso é bom, exato. Então, isso aí, eu sei que tem que treinar, né? Tem que ir construindo isso. Acho que por questões pessoais que acabaram acontecendo na minha vida, me trouxeram essa habilidade cedo, mas dá pra construir. Bom, se eu puder resumir algumas coisas importantes do que nós conversamos aqui, dizer que a Pareto é uma organização viva, está sempre em constante evolução, ela se preocupa em resolver os problemas da empresa, independente do setor, da área ou da indústria que existe, utilizando uma coleção de inteligências artificiais generativas misturadas ou simbiose, ou criando uma simbiose com os seres humanos dispostos a resolver esses problemas. Hoje, os problemas são resolvidos de um jeito, amanhã certamente serão melhores, com os aprendizados e novas acoplações. Vejo também outra coisa importante, que muitas vezes novas tecnologias ou casos de mudança no mercado geram sempre um medo na população em relação à substituição do ser humano por uma máquina e ter nas palavras de seu fundador a preocupação das relações humanas, seja com seus próprios colaboradores, seja a importância para que a solução aconteça de maneira inevitavelmente junto a pessoas, mostra que não é uma substituição, é simplesmente um empoderamento, é um power-up para o que temos por aí. A Pareto está em todo o Brasil, tem a TES, a personificação das suas relações de inteligência artificial, e quando ela fala que está todo o Brasil, os canais estão avançando, as soluções estão também se diversificando, e vejo vocês, pessoas inspiradoras, a Pareto como realmente um bom player de mercado, amiga do Seus Clube, a oferta aí a nossa audiência também, conhecer um pouco mais de vocês. Eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui conosco, enriquecer a nossa visão para esse mercado e também entender o CPF e o ser humano por trás de grandes evoluções como essa. Deixa aí seu último recado aí para o nosso pessoal. Ótimo, cara, obrigado demais pelo convite. O primeiro ponto que você trouxe ali, acho que só reforçando aqui, né, e resumindo, tem um grande mentor aí que, com stories ali, ele me fez perceber isso na Pareto, né? Eu entendo que a gente está aqui para servir, né? Então, acho que é a principal missão aqui da Pareto, servir com os aprendizados que a gente tem nesse mundo de IA, principalmente IA generativa, e com a tecnologia, né? Então, está aqui para servir a empresa, o profissional até principalmente, para que ele consiga chegar onde ele quer chegar e fazer um bom trabalho, né? E conseguir crescer na sua carreira e nos resultados da empresa que ele atua. Então, é isso. Vai ser um prazer poder servi-los. Então, quem quiser, por favor, procure a Pareto. Só jogar no Google ou perguntar para qualquer IA generativa, ela já sabe onde a gente dá. O que significa Pareto, TES AI e tal. E também me seguir aí no LinkedIn, Instagram. Vou começar a compartilhar cada vez mais o que a gente vem aprendendo no âmbito profissional e até alguns casos divertidos aí de IA generativa no âmbito pessoal também. Maravilha. Então você que acompanhou a gente aqui nos Donos das Vendas, não esquecer que o Seus Clube, ele é um grande ecossistema, maior ecossistema de vendas do Brasil, com muitas soluções. Empresários, empresárias, vendedores, líderes estão reunidos nesse mercado. A gente tem imersões, seja na área
de vendas, na área de marketing, na área de gestão, procure saber nos nossos sites, nossos canais. A gente sempre tem conteúdo bom de gente que tem desafios como empresário, como empresária, para vocês também que estão no mercado atuando. Que a gente tem uma conversa franca, digna, todos os dias para ver o nosso negócio crescerem, principalmente por meio das vendas. Obrigado a todo mundo, segue a gente lá, sininho, ativa tudo, chama os amigos, porque essa informação não é só para você, é para o mundo. Vamos fazer um mundo melhor junto com o Seus Clube, os donos das vendas. Valeu, pessoal. Tamo junto.